Oi, gente, tudo bem? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra de Deus e Deus vai nos dar um entendimento muito precioso nessa tarde. Você vai ser fortalecido na fé e Deus vai abençoar você em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito importante que você assuma uma posição na palavra de Deus e creia. Creia que Deus é poderoso para operar na tua vida e creia que não é o fim. Uma coisa importante que nós vamos ver hoje à tarde é algo que eu estava um dia falando com a irmã Carmelita, né, a irmã da igreja, ela é a nossa igreja, né, tem um grande conhecimento também, e aí nós conversando, ela falou algo que é muito importante, na verdade, o que que acontece? Quando Jesus foi pregado na cruz, as pessoas estavam observando o momento dele ali, e elas não imaginavam, ou melhor, esqueceram até daquilo que Jesus tinha dito, que ele iria morrer na cruz e iria ressuscitar no terceiro dia. Então, muitas pessoas que estavam ali com Jesus, eles estavam contemplando a cena da cruz, ou seja, a cena da morte. Mas depois da cruz é que viria o grande milagre. Por isso é muito importante nós entendermos que depois da cruz que vem. Depois da tempestade, Deus opera grandes milagres e sempre foi assim, por isso nós devemos entender essas verdades. Isso é bíblico e nós precisamos tomar posse da bênção. Eu vou compartilhar aqui com mais pessoas que vão nos acompanhar aqui nas mídias sociais, para que mais pessoas possam nos acompanhar nessa tarde. E você abre tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 23. Evangelho de São Lucas, versículo 33. 33. Lucas, capítulo 23, versículo 33. Só vou compartilhar aqui rapidinho. Já vou entrar na outra página que nós temos aqui. E na sequência nós vamos meditar em Lucas capítulo 23, versículo 33, e é muito importante que você nos acompanhe nessa tarde. Ocupa tua mente com a palavra de Deus, ocupa tua mente, o teu coração com aquilo que é vida. Ocupa tua mente com as virtudes de Deus, com a verdade de Deus e não alimenta teu espírito com coisas ruins. Tem determinados canais de TV que é só desgraça, né? Tem outros que já não. Eles mostram, por exemplo, a saída do problema, o que está acontecendo de bom, mas tem uns que é só desgraça, só morte, não sei mais o que, puro jogo político. Bando de gente que não tem nada para fazer na vida, entendeu? E só quer tomar posse daquilo que não lhes pertence, a saber, a nação brasileira, porque o Brasil é do povo brasileiro. Não é de nenhum canal de TV, não é de nenhum governo. Politicagem em cima disso. Então, se pega na palavra de Deus, nós vamos estar meditando agora na sequência aí, em Lucas capítulo 23, versículo 33, e eu quero que você compartilhe também com os teus amigos e conhecidos. Deus vai nos dar um entendimento precioso. Olha só. Então, algo que nos chama muito a atenção. Quando Jesus foi pregado na cruz, as pessoas estavam visualizando a morte dele, a crucificação dele, e não dando importância de fato e de verdade para aquilo que ele tinha dito, que ele iria morrer na cruz, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele morreria na cruz, mas ele ressuscitaria. Então, quantas são as pessoas que estão hoje também contemplando esse problema diante dos olhos delas e não estão observando que Deus é poderoso para operar muito além daquilo que pedimos ou pensamos, ou muito além daquilo que estamos contemplando e vendo. Por isso, olha o que diz Lucas capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Literalmente para escarnecer do Senhor Jesus. Um preceito espiritual muito forte. O ladrão da direita e da esquerda representa toda a raça humana. O grupo de pessoas que crê no Senhor Jesus e o grupo que vai para o inferno. Porque no dia do Senhor ele vai dividir a raça humana em dois grupos.
os da direita e da esquerda. E aí ele vai dizer para quem está na direita, quem é dele, quem crê nele e só nele. Vinde benditos do meu Pai para o reino preparado para vós antes da consumação do mundo, mas quem tiver na esquerda, ele vai dizer, vós malditos, ide para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o mesmo Cristo que morre na cruz Calvário, que paga o preço por todos os homens, é o mesmo que virá sobre as nuvens, que vai resgatar a igreja, que vai arrebatar a igreja, e a igreja vai se encontrar com ele nos ares, e no dia do juízo vai acontecer o quê? Direita e esquerda, ele vai dividir a raça humana em dois grupos, por todos ele morreu, porém um só grupo salvo. Quem? Os que creram e guardaram a palavra de Deus nos seus corações. Por isso é muito importante nós entendermos que aqueles dois ladrões na cruz, eles representam a raça humana num todo. E feliz e bem-aventurado é aquele que crê somente no Senhor Jesus. Por quê? Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia só fala de Jesus. A minha Bíblia e a tua Bíblia só fala que em Cristo temos a salvação. Em Cristo temos a vida eterna. Aliás, São Pedro fala em Atos, em nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, muitas vezes as pessoas até me ouvem aqui, mas não aceitam isso. Por que não aceita? Por que você passa a vida toda enganado com um monte de conceitos humanos que vão te levar para o beleléu? Quando Cristo morreu por você. Quem morreu por você na cruz Calvário? Jesus, então siga a ele. E aí entra um detalhe, nós temos que observar a palavra e compreender que esses dois ladrões, pregado um na direita e outro na esquerda, Jesus e Jesus no meio, eles representam a raça humana, o grupo que crê e o grupo que não crê. Quem crê vai ser salvo, a Bíblia diz, e o que não crê, tá perdido, gente. Não adianta nem o pastor orar, não adianta nem orar, não adianta interceder, não adianta pedir. A salvação é individual. Tanto é verdade que o ladrão da direita foi salvo e o ladrão da esquerda tá no inferno até hoje. Tanto é verdade que dos 12 discípulos, quantos estão com Jesus? Os 11. E o Judas está onde? Está no inferno até hoje, porque negou a Cristo, vendeu Cristo por 30 moedas de prata. Quem nega Cristo em vida não será salvo. Não vai ter a vida eterna. Por isso nós devemos entender a seriedade dos fatos e compreender. Aí nós vemos uma cena onde Cristo entre dois ladrões e o resultado disso. O povo estava mantendo os olhos na cruz, na morte dele. E não que ele tinha dito, eu vou para Jerusalém, eu vou ser pregado na cruz, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Oh, glória a Deus! E é isso que as pessoas não estavam entendendo na época. Isso não entenderam. Por isso, olha só o que diz daí, vou pular aqui. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Ele disse, está consumado. Ele entregou o espírito dele. Mas aí tem alguns fatos importantes que nós devemos observar. Respeito a nós também nesse tempo de guerra, de luta. A maioria das pessoas estão com os olhos no corona. Nós temos que estar com os olhos no Senhor Jesus, porque depois do corona, ou no vírus, Deus opera os grandes milagres. Então não mantenha teus olhos em coisas que são de morte. Vai além da morte. Ou seja, o povo na época, eles estavam observando a morte de Cristo na cruz e não a ressurreição dele. Gente, é muito forte isso. Por isso é muito importante você entender. Eu vou compartilhar com o meu grupo de oração também para as pessoas acompanharem, mas eu quero que você compreenda essas verdades. Não fica angustiado. Olha para Jesus, ele é vida. Não mantenha teus olhos no corona. Mantenha teus olhos no nome de Jesus, porque ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Então ele foi pregado, Lucas 23, 33, ele foi pregado entre dois ladrões. Todos contemplavam a morte dele lá na cruz. Todos estavam ali. A maioria dos discípulos fugiu. E o que acontece? No versículo 39, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido, desde a Galileia, estavam onde? De longe vendo essas coisas. Quer ver uma coisa? Quando Jesus estava pregado na cruz, todos estavam visualizando só a morte dele.
mas não estavam percebendo que ele tinha dito que ele morreria na cruz e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então não mantenha teus olhos no problema, não mantenha teus olhos na morte, não mantenha teus olhos na pandemia, não mantenha teus olhos nas ameaças do inferno, mantenha teus olhos na fé, na palavra, no nome do Senhor Jesus, porque ele disse que todo o que crê nele, tudo é possível para o que crê. E Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso devemos entender que como na época de Jesus, quando ele foi pregado na cruz, o povo contemplou a morte dele e se desesperaram, ficaram trancados dentro de casa, inclusive os discípulos estavam chorando, desesperados, porque o mestre tinha morrido. Eles tinham esquecido da promessa que Jesus tinha dito: eu vou morrer na cruz, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então eles estavam contemplando o quê? A morte e não contemplando a vitória que viria depois. Gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do mundo todo tem a morte agora, mas nós estamos contemplando a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter certeza, Deus vai operar milagres extraordinários. Aliás, é maior o número dos salvos, dos curados, do que os mortos por causa do coronavírus. É muito maior o número dos curados no mundo todo do que a morte do povo. Por isso, quem tem curado, quem tem operado, se não tem vacina, não tem medicamento que pode curar, e muitos milagres, eu tenho certeza, extraordinários, Deus tem operado nas CTIs e UTIs. Por quê? Porque se não tem cura pela medicina, como que quase 300 mil ou mais de 300 mil pessoas foram curadas até agora? Claro que tem tratamento convencional, mas não focado em cima. Por isso nós temos no nosso ministério pessoas que fizeram todo tipo de tratamento em determinadas doenças e não tinha mais jeito e Jesus operou e estão com a gente até hoje. Por isso não mantém teus olhos na morte. Além da morte, vai além da cruz, porque Jesus Cristo vive e ele dá promessa e ele nos dá vida, porque ele é poderoso para nos abençoar. Ah, meu irmão, Jesus pregado na cruz, no versículo 33, Lucas 23, 33. Jesus pregado na cruz entre dois ladrões, todo mundo contemplando, qualquer momento ia morrer, e ele entrega o espírito dele. Ele entrega o Espírito. Se ele não entregasse o Espírito, ele não morreria. E depois ele diz, está consumado. Mas por quê? Porque ele tinha um propósito de dar a vida dele na cruz para resgatar a mim e a você. Então o povo que estava com ele lá com a cruz não tinha observado o que ele tinha dito anteriormente. Eu morro na cruz, mas no terceiro dia eu ressuscito. Oh, glória a Deus! Por isso vai além da cruz, vai além da morte, vai além das ameaças, vai além, muito além daquilo que vem contra você. Creia na promessa de Deus, na palavra de Deus. Deus te dá saúde. Pelas feridas de Jesus, nós fomos. Tem diabo e demônio que possa tirar a tua vida. E eu tenho dito desde o início, só vai partir dessa terra quem Deus quiser ou quem Deus permitir. Ninguém tira a vida de um ser humano na terra. Sabe por quê? Porque foi Deus que criou todos os homens. E no mais, vai lamber sabão, vá pro inferno, diabo. Não tem esse negócio. Ninguém tira a vida de um só ser humano, porque Deus está no comando da vida de todo. Mas o diabo pode, senão não pode matar. Lembra da história de Jó? Lembra da história de Jó? O diabo disse, eu vou arrebentar com ele. Deus olhou para ele e disse assim, ó, tu toca em tudo que ele tem, mas na vida dele tu não toca. E o que o diabo fez? Pôde matar Jó? Não. Depois Deus mudou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro para Jó. Por isso, gente, olha para a palavra, não olha para a ameaça, não olha para as ameaças da morte. O povo, os discípulos, todos contemplavam Jesus pregado na cruz. Ele está morto, e agora o que será de nós? No terceiro dia ele ressuscitou porque ele disse que iria ressuscitar. Aí entra um princípio, pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Praga nenhuma chegará na nossa tenda.
Deus é nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, glória a Deus. Olha, vai além. Você que é empresário, você que está perdendo quase tudo, olha, não olha para isso. Vai além. Olha além do problema. Deus vai te levantar, tornar a te levantar, e você vai ser uma bênção ainda para essa sociedade que não abre os olhos para a palavra de Deus e vive mais cultivando a dor e o sofrimento do que as promessas do Senhor. Portanto, creia, não fica preso ou detido no problema em si, mas vai além dele. Vive a fé, usa a fé, acredita no sobrenatural. Aí diz no 49, então, e todos os seus conhecidos e mulheres que juntamente haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. De longe vendo. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, pediu o corpo de Jesus, e aí tiraram o corpo de Jesus. Jesus morre na cruz, e eles estavam contemplando a morte. É ou não é? Depois tiraram o corpo de Jesus sem vida, contemplando a morte. E ninguém observou o que ele tinha dito: no terceiro dia eu ressuscito. Oh, glória a Deus! Por isso, olha para mim, tira teus olhos da morte, põe os teus olhos na vida. O que é vida? É a promessa de Deus, meu irmão. O que é vida, missionário? É a promessa de Deus que ele deu para nós. Se Deus é por mim, por você, por nós, quem será contra nós? Sobre todas essas coisas apresentam diante de nós, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e o diabo, Satanás, vai se lascar em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Creia no teu Deus. Gente, é muito forte isso. Aí no capítulo 24 o título diz assim, né? A ressurreição. Então, no capítulo 23, fala sobre o quê? Sobre a crucificação de Cristo e a morte dele na cruz. A maioria do povo estava com os olhos, para não dizer 100%, só na cruz e na morte dele na cruz. Mas esqueceram do que ele tinha dito. Inclusive os discípulos, gente. Jesus tinha dito para os discípulos, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, vou ser crucificado, vou morrer na cruz. O Pedro chegou a dizer, mestre, não vou deixar que isso aconteça contigo, mas era propósito. Por isso o povo estava com os olhos no quê? Na morte. Enquanto Jesus já tinha dado a palavra para eles olharem para quê? Para a ressurreição. Por isso, no capítulo 24, a ressurreição. Só vou ler o título aqui para a gente orar já em seguida. Aí os dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus aparece para eles, primeiro aparece para as mulheres. Elas vão até onde estavam os discípulos, batem na porta e dizem, ele não está mais lá. Pedro e João saíram correndo até o túmulo e aí encontraram a pedra revolvida. E eles viram que Jesus não estava lá e mesmo assim não acreditaram que ele tinha ressuscitado. Por quê? Porque os olhos deles estavam cegos. Viram na sexta-feira. E eles esqueceram daquilo que Jesus disse. Eu morro na sexta, mas eu ressuscito no domingo. Gente, Jesus Cristo vive e ele está entre nós. E é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Oh, glória a Deus! Olha só o que diz daí. Aí o que acontece? Jesus se manifesta para os dois discípulos que estavam... os 11, porque os 11 estavam fechados dentro de uma casa com medo, com pavor. E aí estavam com pavor, com medo, porque Jesus, afinal, o mestre tinha sido crucificado, morto. Resultado, voltaram aqueles dois quando Jesus se manifestou para eles, e ainda eles não acreditaram no testemunho deles. O Tomé chegou a dizer assim, eu só vou acreditar se eu ver as marcas nas mãos, nos pés e o lado dele furado. Outra orelha. Que coisa mais incrédula o Tomé era. Mas aí entra um detalhe, Tomé foi o mais incrédulo? Não, você talvez que me ouve,
que diz assim, não, isso aí não é assim não. Você é mais incrédulo do que o Tomé, porque o Tomé foi o primeiro incrédulo igual a você, e ele caiu de joelho quando viu Jesus ressuscitado, e o testemunho dele está na Bíblia, para você não agir que nem Tomé, mas para você passar a crer e ter uma fé viva no Deus Todo-Poderoso que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos. Com qual propósito? Para que nós venhamos crer além das ameaças, venhamos crer além do coronavírus. Pode ter certeza, vai morrer e sai dessa terra só quem Deus quer que vai, senão não vai. Não vai! Não vai! Tanto que é maior o número dos curados no mundo do que dos mortos. No Brasil, inclusive, quase 15 mil diagnosticados. 500 e pouco, o dia que eu vi o ministro falar, 500 e poucos tinham morrido. E aí ele comentou assim na live, no vídeo que ele gravou, e os outros 13 mil e pouco, 14 mil e pouco, ele disse o quê? Ah, estão já por aí. A maioria já está saindo. Aí ele citou nomes de alguns que tiveram o tal do vírus e estão curados. Ou seja, no Brasil de 15 mil, agora aumentou um pouco, tem 800 pessoas mortas, mas 17 mil contaminados. Deveria ser o contrário, então. Entendeu? De 20 mil pessoas que tiveram o vírus, só 500 estão vivas, o resto morreu tudo. Para você ficar apavorado. Por isso, para de olhar para o vírus. Olha para Jesus. Creia nele. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Muitas pessoas que saíram da morte, agora por causa desse vírus, clamaram ao Senhor. Até porque pela medicina, né? Não é o que estão dizendo por aí? Então foi pela mão do Senhor, foi pela mão do Senhor, foi pela mão do médico também, quando deu um tratamento alternativo, mas foi Deus que operou. Por quê? Porque Deus está no comando de todas as coisas, também sobre a vida dos médicos. Aliás, a Bíblia Sagrada diz que subindo ao alto, Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Glória a Deus pela vida dos enfermeiros, dos médicos que estão combatendo contra esse maldito vírus. Por isso, uma coisa eu digo para você, tem que orar, vamos orar por eles, vamos orar por todos e não mantém teus olhos na morte, vai além da morte, vai além da morte, vai além das ameaças. Creia na promessa de Deus, aonde Jesus disse que Ele é contigo, Ele te guarda e Ele te livra de todo o mal. E a Bíblia diz também que Deus nos livra da pesa. Ele nos guarda em nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Diga glória a Deus aí na sua casa. Ou seja, um frouxo, espiritualmente falando, uma pessoa que não tem ânimo. Agora é o fim de tudo, pastor. Não é o início de um grande milagre, meu irmão. Um milagre. Ai, pastor, missionário, meu familiar está numa UTI, numa CTI com tal do corona. É o fim para ele. Não diga isso. É o início de um grande milagre. Usa fé. Usa fé. Não faça como os discípulos que estavam mantendo os olhos na cruz. Na cruz ele morreu e agora Jesus morreu. Eles deveriam dizer, ele morreu, mas ele vai ressuscitar. Oh, glória! Ele morreu, mas ele vai ressuscitar. Aleluia, aleluia, ele vai ressuscitar. Mas, carnal, só a cruz e a morte de Jesus na cruz. A visão do espiritual é, depois da cruz ele ressuscita. Por isso uma coisa, depois, na guerra, Deus opera os maiores milagres. Aprende o que é fé. A maioria das pessoas dizem que tem fé, mas não sabem nem o significado da palavra fé. Então, se você não compreende o que é fé, como você pode ter o que você não conhece? E como você pode ter fé se diante do problema você sucumbe em lágrimas e se desespera? Isso não é fé. Pelo amor de Deus, olha a história de Pedro, né? Pedro, quando começou a andar sobre as águas, ele sentiu o vento e o mar, e a fé dele naufragou, e ele foi afundando. Aí ele disse, salva-me, Senhor, e na hora Jesus levantou, estendeu a mão. Gente, fé é como os discípulos também estavam no barco, aí se levantou onda gigante, mar e aquele violento de um vento, e aí acordaram Jesus. Jesus disse, cala-te e aquieta-te. Aí olhou para os discípulos e disse assim, por que vocês são tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus estava dormindo na tempestade, os discípulos desesperados. Quem é que estava com fé? O que estava dormindo, descansado,
descansando, porque ele tinha dado a palavra, nós vamos a outra margem, ou aqueles que estavam agitados, desesperados? É óbvio que era o Senhor Jesus. A fé bíblica me mantém em paz e espírito em meio às adversidades. A fé que é carnal, que é humana, a pessoa vê só o que está diante dos olhos dela, a saber, o diagnóstico do médico, a palavra que o médico disse, e a pessoa esquece que tudo é possível para aquele que crê. E Deus opera os maiores milagres em meio às piores adversidades. A palavra milagre já diz tudo. É algo que não tem como explicar. Não tem como explicar como que a pessoa viveu. Ou seja, isso é milagre. Por isso, não sucumba diante de nenhuma ameaça, porque Deus é contigo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Alguém pode dar uma aleluia aí? Alguém pode escrever aleluia? Glória a Deus! Escreva aí na live. Aleluia! Glória a Deus! Toma posse da tua bênção. Acredite, Deus, Ele é contigo, minha irmã, meu irmão. Você que vai ouvir pela primeira vez isso, Deus se chama para conhecer a fé real, a fé viva que te leva a combater contra todas as ameaças do inferno. E um detalhe, a fé real, a fé bíblica, que te leva a ter paz e espírito no meio da tempestade. A fé bíblica, a fé real, que te leva a combater contra toda ação do diabo e que te leva a olhar além das evidências, olhar além dos sintomas, ver aquilo que Deus prometeu já se cumprindo na tua vida. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Vamos orar, Pai. Eu oro e uno minha fé com os irmãos, oro pela vida dos amigos todos. E eu repreendo toda ação do diabo contra a vida, alma e espírito. Repreendo toda ação do inferno. Repreendo toda ação do diabo contra a vida de cada irmão, de cada irmã. Eu oro pela vida da irmã Carmelita, a casa dela, a família dela. Meu Deus, junto com ela nós meditamos nessa palavra. E Pai, verdadeiramente os discípulos todos estavam olhando para a morte de Jesus à cruz. Do que ele tinha dito, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles estavam fixados por causa do medo, no problema, na morte, mas eles deveriam ter olhado para a promessa e eles deveriam ter se alegrado, Pai, porque verdadeiramente o que o Senhor diz, o Senhor cumpre. E Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que os comigo orando, sejam tirados das ameaças do coronavírus, de toda ação do diabo, da miséria, da fome, de toda ação do diabo, e os olhos de todos sejam colocados na tua promessa, Senhor, que diz, pelas feridas do Senhor Jesus, nós fomos sarados, a prosperidade é dom de Deus. E Pai, o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida, tenham com abundância. Sobre a tua palavra nós mantemos os nossos olhos. E Pai, o Senhor também disse, o Senhor é o nosso escudo, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Move teu poder, Pai, sobre a vida, a alma, o espírito de homens e mulheres. Sejam edificados em ti, renovados no teu poder, fortalecidos, e toda morte sai todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu te amarro, demônio, nas regiões celestiais em Cristo. E eu te digo, sai dessa vida. Sai dessa empresa. Sai da vida do irmão, da irmã. Nome do Senhor Jesus Cristo, toda ação do diabo sai em nome de Jesus. Pai, passa teu poder na alma, no espírito e renova a vida de todos. E faça, Senhor, com que esse povo veja, Pai, além do problema. Veja e visualize o milagre. Meu Deus, abra o entendimento de todos para que todos compreendam que nós não devemos manter os nossos olhos na cruz e na morte.
mas devemos manter os olhos na ressurreição, na vitória de Cristo, porque ele venceu a morte e ele dá vida eterna para todo aquele que crê. E muitas pessoas que têm medo da morte venham perceber e entender que aqui não é o fim, porque todo aquele que crê no nome do Senhor, aquele que faz a vontade do Senhor, permanecerá para sempre. Por isso tu disseste, Senhor Jesus, para aquele ladrão que foi inteligente e que disse: mestre, de mim quando entrares no teu reino. Tu olhastes para ele e dissestes: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus! Aleluia! Muitas são as pessoas que se desesperam por causa dessa morte, quando na verdade deveriam contemplar a eternidade e viver, Pai, para a glória do teu nome, para teu louvor. Não a morte, mas a eternidade, pela fé no nome do Senhor Jesus. Eu quero vírus, eu amaldiçoo todo o coronavírus, eu amaldiçoo toda a gripe, resfriado, H1N1, o inferno que for, toda a doença respiratória, toda a treva, todo o mal, morte, tumor, caroço, câncer, o inferno que for, toda a miséria, derrota, toda a ação do diabo na vida financeira também, na vida espiritual, em todas as áreas, e eu estou mandando na autoridade do nome do Senhor Jesus, fora, sai todo o mal em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Toda morte na minha casa, toda ameaça, todo mal, sai em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não mantenha teus olhos nas ameaças, mantenha teus olhos na promessa. Deus é contigo. Oh, glória a Deus. Alguém estava com dor e saiu a dor. Alguém estava com algum sintoma e saiu aí agora. Pastor, eu levei um fogo aqui. Pastor, eu estava aqui com dor, angustiado. Agora saiu angústia. Tô bem, tô renovado. Vou fazer o que o Senhor diz. Vou manter os olhos na promessa. Não vou olhar para o corona, não. Não vou olhar para as ameaças que tem semeado pela mídia. Tem um canal de TV aí, o Plim Plim, né? Não assiste mais, gente. É só desgraça, só paranoia. Por isso, foca a tua fé na palavra de Deus. Sai da má notícia. É poderoso para guardar e abençoar. E Deus tem operado coisas extraordinárias pelo mundo afora. Pode ter certeza disso. Porque muito maior é o número dos curados do que o número daqueles que partiram dessa terra. E eu vou dizer de novo, só vai quando Deus quer ou permite. Senão, não vai. Olha para mim, não vai. É como eu pegar aqui, ó. Eu tenho um copo com água aqui. Se eu quiser, eu bebo ele agora. Se eu não quiser, eu não bebo ele agora. Se Deus quer, ele leva a gente agora para a glória. Se ele não quer, ninguém leva. Vou dizer de novo, se Deus não quer, não permite, meu irmão, não chama, não vai. Tira o medo de tudo isso. Pode tirar o medo. Não tem esse negócio aí. Agora uma coisa importante, isso que acontece são sinais, gente. A gente tem que abrir os olhos. Jesus, ele quer que as pessoas se voltem para ele. Entendeu? Ele deu a vida dele para salvar o ser humano. Quem não tiver nele não vai ser salvo. E a palavra diz que a maioria, infelizmente, pela Bíblia Sagrada, a maioria não está sendo salva, né, gente? Não vai ser salva. Por quê? Porque as pessoas não creem. Ficam de bobeira. Crê mais no que dizem do que na palavra. Acreditam mais na má notícia do que na vida eterna. O povo estava desesperado, olhando Jesus morrendo na cruz, quando eles deveriam olhar para o túmulo que ficaria vazio no terceiro dia. Eles deveriam se alegrar, porque o túmulo ficaria vazio no terceiro dia, gente. Oh, glória a Deus! O túmulo ficaria vazio no terceiro dia. E eles não estavam entendendo, por isso os discípulos estavam tudo assim, tremendo, com medo. Mas aí Jesus se manifesta no meio deles. E aí disse, sou eu mesmo. Aí olhou para o Tomé e disse, ô Tomé, vem cá e toca nas feridas. Tomé caiu de joelho e disse, ai Senhor meu e Deus meu, porque o Tomé não acreditava.
Assim hoje tem muita gente que infelizmente, olha só, veio para esse mundo porque Jesus criou, mas não voltará para Deus porque não crê no Senhor Jesus. O mesmo que te deu o fôlego de vida é o mesmo que morreu na cruz Calvário. Aí você aprendeu um monte de coisa. Uma pessoa, eu dei um exemplo para ela assim, ó. Gente, tu pega a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar de Jesus Cristo, ninguém mais. E aí entra um detalhe, olha só, Jesus foi o primeiro que veio. Ele veio, o primeiro que veio da parte de Deus Pai. Ele veio para pregar a palavra. Que o resto da raça humana está tudo morta pelo pecado de Adão. E aí Jesus vem e ele era o primeiro. Ele foi o primeiro. Por isso que ele diz, eu sou o primeiro e o último. O alfa e o ômega. Então ele é o primeiro. Aí de Jesus ele levanta quem? 12 discípulos. Presta atenção, onde a gente vai chegar. Eu quero que você entenda isso, é muito importante para você desmistificar a tua fé. Tu tem que colocar a tua fé somente no nome do Senhor Jesus. Senão você não vai ser salvo. Por quê? Jesus sendo o primeiro, ele levanta 12 discípulos. De quem os 12 discípulos pregaram? Você que é inteligente aí. Pensa comigo. No nome de São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, São Pedro, São Paulo, depois que foi levantado, pregaram. Gente, no nome de quem? Escreve aí na live. Quero ver quem é que está ligado em Jesus de fato e de verdade. No nome de quem os discípulos pregaram? Quem os discípulos anunciaram? Eu vou esperar. Ai, Jesus amado. Olha só, Jesus foi o primeiro. Ele levanta 12 discípulos, depois levantou outros 70 discípulos. Depois ele levantou toda a igreja para falar de quem? Falar de quem? Dele, de um anjo ou de um santo? Você entende como a raça humana está longe do Criador? Quando você fala no nome de qualquer outra pessoa a não ser no nome de Jesus, você não está em Cristo. Porque Jesus é o princípio e o fim. Ele foi o primeiro e ele é o último. Por isso, gente, quem não abre o coração para Deus, esquece. Olha para mim, a Bíblia Sagrada, ela trata só... Você não vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João falando no nome de santos. Crê em santo, crê em anjo. Eles falam... Ou pega a tua Bíblia e joga fora, porque a tua Bíblia só fala de Jesus Cristo. Você entende? A raiz da vida é Cristo. Por isso que o mundo está desse jeito. Por isso que o mundo está virado desse jeito. A Bíblia Sagrada fala, meu irmão, que a ira de Deus se manifesta sobre a impiedade dos homens que detêm a verdade. Por quê? Porque fala um monte de coisa contrário o quê? À sã doutrina da palavra de Deus. E não venha com palavra de churumelas, porque a palavra de Deus é uma só. E a Bíblia Sagrada que eu tenho, a tua também fala só de Jesus Cristo. Então tema a Deus, respeite a Deus e para de ser fariseu. Para de ser uma pessoa que nega a Cristo. Negam a cruz de Cristo. Ele deu a vida para salvar você. E aí você entrega a tua vida para outro. Isso é falta de sabedoria, falta de pensar, falta de inteligência espiritual. Eu também fiz isso, acreditava em tudo que é coisa que me diziam. Até o dia que eu li a Bíblia e entendi que a Bíblia Sagrada, que os santos apóstolos só falaram de Jesus Cristo e de ninguém mais. Pastor, o senhor está brabo? Claro que eu fico chateado. Imagina Deus, ele dá a vida do único filho dele para morrer pela raça humana. Um puxa para cá, outro vai para lá, outro não sei o quê, outro não sei o quê. E a Bíblia e a palavra fica onde? Aonde fica a palavra de Deus? Por isso diz a Escritura, só quem crê em Jesus vai ser salvo e o resto, ó, tchau. Depois não digam que não foram avisados. Eu não tenho medo de vir aqui falar, porque na minha Bíblia e na tua Bíblia fala só isso, acerca de Jesus Cristo. E eu sempre disse uma coisa, por que que Pedro, Paulo, João, Lucas, Maria são santos? Porque creram em Jesus. Porque creram em Jesus. Por que que Pedro, Paulo foram mortos
por uma geração pervertida que tinha na época deles, porque eles pregavam só de Jesus Cristo. E na época tinha um monte de gente que seguia tudo que é coisa, adoravam tudo que você possa imaginar, sol, lua, estrelas, a criatura, outras coisas, tudo que é coisa, menos a Deus. Um dia o apóstolo Paulo foi na Grécia, e aí lá tinha o grande Diana. E aí os gregos adoravam a Diana, e aí tinha além daquele templo outros templos, e aí tinha um templo que dizia assim, ó, o templo do Deus desconhecido. O Paulo, pegou o gancho e disse para eles assim, vocês têm um templo aí de um Deus que vocês não conhecem, né? Olha que coisa interessante isso, né? Deus permitiu que eles tivessem tudo que eles quisessem adorar. Um monte de figura lá e coisa arada. Mas tinha um templo que não tinha nada. E aí era o templo do Deus. Paulo olhou e disse, já era. Chegou junto, começou a anunciar Jesus e disse, eu prego Deus desconhecido que vocês não conhecem, mas vão conhecer a partir de agora. Ele criou os céus e a terra e criou vocês. O apóstolo Paulo, São Paulo era terrível, tinha uma sabedoria tremenda. Gente, extraordinário isso. Por isso, pensa comigo. Jesus Cristo é o teu Criador, Ele morre por você na cruz do Calvário, Ele deu a vida dele para te salvar. Isso os santos apóstolos pregaram. Está na tua Bíblia. Por isso, siga a linha de pensamento de quem? Do pastor Pavan? Só se eu pregar Jesus, senão não. Se eu vier aqui pregar no nome de outro, nem me assiste mais, porque daí eu contaminado pelo quê, pastor? Pela mentira, porque a verdade é o quê? Cristo morto por vós. A verdade é o quê? Jesus morto na cruz do Calvário para te salvar. A verdade é o quê, missionário? A verdade é o que os santos apóstolos pregaram. E eles foram unânimes em dizer que só Jesus salva. Por isso, creia no Senhor Jesus e tenha a vida eterna. Gente, Jesus veio, ele levanta 12 discípulos que passaram a pregar sobre quem? Sobre ele. Levantou outros 70 para pregar sobre quem? Sobre ele. Depois deixou a igreja primitiva para pregar sobre quem? Sobre ele. Depois, no decorrer da história, é que muita gente se levantou e começou a ter muitas ideias e pensamentos que são contrários à Bíblia, e o mundo hoje está cheio de religião que não prega Cristo, prega o que dá na cabeça. E aí o apóstolo São Paulo diz assim, se alguém trouxer outro evangelho que nós não temos pregado, seja anátema. Se alguém vos pregar outra palavra que não está na Bíblia, seja anátema. Sabe o que significa a palavra anátema? Amaldiçoado. Por isso que o mundo está debaixo de maldição, gente. Por isso que o mundo está virado nesse chapéu velho aí. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de honrar o Criador, honram até os animais. Lá na Índia, por exemplo, adora a vaca. A vaca é Deus. A vaca é Deus. Tudo é Deus. Algum ser humano é Deus? Deus é um só. O resto é criação. Deus Pai, Deus Filho, que é o Senhor Jesus. O resto é criação. Coloca a tua vida na criação para tu ver onde é que tu vai parar. Não esquece do que eu disse. Gente, não esquece do que eu disse. Não coloca a tua vida em ninguém fora de quem? Da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Quem é que estava no dia da criação? No início da criação? Alguém da criação? Uma criatura estava com o Deus Criador? O que diz Gênesis? Né? No princípio criou Deus. Quem é que criou? Deus criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nada existia. Para alguém querer ocupar o lugar de Deus, tem que virar diabo quem fizer isso. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus águas. Quem é que estava no momento da criação? Deus Pai, o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Quando diz, e disse Deus, haja luz, e houve luz.
Deus que é espírito, Deus Pai é espírito, e o espírito dele pairava sobre as águas. Deus Pai e o Espírito Santo. E quando Deus Pai fala a palavra que é o Deus Filho, o Senhor Jesus entra em ação e a luz foi criada. Em João capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 4, ele fala como tudo foi criado, que Cristo é o Criador de tudo. Aí que eu vou dizer para você, abra teus olhos. A terra não existia, nada existia, e Deus aí criou os céus e a terra. Deus criou. Nenhum anjo que está lá no céu tem, gente, tem poder nenhum sobre a tua vida. Porque o Criador é Deus. Os anjos, eles são espíritos ministradores que Deus criou para servir em favor de nós que vamos herdar a vida eterna. Por isso, olha que coisa séria. Então, Deus criou a terra, né? Deus criou os céus e a terra e começou a criar todas as coisas. Depois disse, o que Deus disse ali em Gênesis 1:27? Aí Deus criou o espírito do homem e da mulher. No Gênesis capítulo 2, versículo 7, aí Deus formou do pó da terra o corpo do homem. O homem existia antes de Deus? Não, foi criado a partir de Deus. Então não coloca a tua fé em homem nenhum, coloca a tua fé no Criador. A saber, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O resto é criação. Quando alguém da criação chamado Lúcifer quis ser igual ao Criador, e esse estúpido, ele seduziu, né, 1/3 dos anjos. O que aconteceu com ele e com os anjos? Caíram e viraram demônios. Quem quer ocupar o lugar de Deus cai e vira demônio. Por quê? Porque ninguém é maior do que o Criador. Pode ser até um pastor, vem pregar e coisa aí para ver uma coisa. Virou diabo já. Por quê? Porque só existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. O resto é criatura. Deus não perde o lugar dele para ninguém. Por isso tem que ter temor das coisas de Deus. Essa coisa de tratar Deus em igualdade como todos. Não, Deus é igual a gente, igual a uma ova. Ele é a fonte da nossa existência, ele é a fonte da nossa vida. Ele é a existência de todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nenhum anjo que está no céu, nem o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, tem vida própria, porque foram criados pelo Senhor Jesus. Ai deles se pensar que são alguma coisa. O apóstolo São Paulo disse, aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Oh, é muito gostoso ler a Bíblia, gente. Você vai entender que Deus é um só, e dele veio, a partir dele, tudo que existe foi criado. E ninguém está em igualdade com o Criador. Por isso ele é único, inigualável, incomparável. Bendito é o nome do Senhor. Ainda que o ser humano possa me odiar, o que importa é que Deus me ama, porque eu não prego a mentira para ninguém. Nunca vou pregar. Eu nunca vou induzir você a cometer o maior erro da tua vida, a seguir um anjo, a seguir um santo, a seguir um pastor, a seguir uma igreja, a quer que seja. Siga Jesus Cristo. Ele é a tua vida. Ele é a tua vida. Eu sempre digo para os irmãos da igreja, a placa que nós temos na igreja é só um nome fantasia que a gente criou para identificar a congregação diante do governo. Porque tem o CNPJ, então a gente criou um nome ali que Deus deu para a gente para criar. Mas aquilo ali não salva ninguém. Gente, quem salva é Jesus Cristo. Sabe por que no mundo tem tanta briga por causa de religião? Por causa disso. Um puxa para cá, outro puxa para lá. Eu não puxo para lugar nenhum. Eu tô aqui, ó. Isso eu aprendi. Aqui, ó, na Bíblia. Os santos apóstolos não puxaram nem para a direita nem para a esquerda. Todos eles pregaram só de Jesus Cristo. Por isso que eles estão... Ai deles se não tivessem pregado. O apóstolo São Paulo chegou a dizer assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque foi para isso que eu fui enviado. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E olha bem para mim aqui, ser humano mortal. Um dia Deus vai julgar os vivos e os mortos. Ninguém vai escapar disso. Você não escapa disso, mesmo que você não creia. Um dia ele vai julgar todos nós.
Por isso ele deu a vida dele para nos salvar. Acredite, creia. Você tem fôlego de vida, você pode me ouvir. Eu posso falar por causa dele. Está escrito dele, por ele e para ele. São todas as coisas, inclusive eu e você. Por isso, gente, olhos, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, você vai ver a vida eterna, a maior realidade depois desse mundinho caído aqui. Por isso, não mantenha os teus olhos no mundo, mantenha teus olhos já na vida eterna. A própria Bíblia diz assim, ó, aquele que está em Cristo começa a pensar nas coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado. E isso, gente, é inevitável. Todos os seres humanos vão ver Deus no dia do juízo. Porém, só quem entregou a vida para Jesus vai ser salvo. Sendo que ele é o Criador de tudo que existe, tudo que há, inclusive dos maiores incrédulos que tem na terra. Cada um tem o livre-arbítrio. Você decide crer ou não no Evangelho. Tem gente que me ouve aqui, que quando foi para o colégio acreditou que o homem veio do macaco. Eu também acreditava, porque nos foi ensinado isso, né? E agora que você tem capacidade para entender as coisas, você não vai crer que você veio de Deus, que Deus te criou? Você vai negligenciar o fato, esse fato. Ah, mas a Bíblia foi escrita, pastor, por mãos humanas. Tá, e o livro de ciência, de história, foi escrito pela mão de quem? E disseram que você veio do macaco. Eu acho que é por isso que eu gosto de comer tanta banana. Acho que como uns eu como por mês. Acho que eu sou descendente do macaco. Será? Não, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Por quê? Porque todas as espécies continuam exatamente como foram criadas. Todas elas. Exatamente. Você não anda na rua vendo o homem em evolução. Ou seja, parou a evolução? O homem está evoluindo? Nem no espírito evolui. Porque cada vez... Quem é mais antigo, olha só, o homem não evolui nem no amor, pelo contrário, ele regrediu. As pessoas mais antigas aí sabem como era a educação antigamente e como é hoje. Como eram os jovens antigamente e como é hoje. Por isso, gente, foi criado pela evolução, não sei o que lá, mas nem espiritualmente evolui. Não consegue nem ver um palmo à frente do nariz. Não, sabe, em vez de melhorar, piora. Piora cada dia mais. É um sodomismo geral. Ou seja, ao invés, em pleno século XXI, com toda a capacidade que o homem diz que tem, se entrega cada vez mais ao pecado, às coisas da morte. Maldade, estupros, assassinatos em massa, todo tipo de barbaridades, vem me dizer que o homem é o produto de uma evolução, o homem é produto de uma regressão gerada por Satanás, tanto social como espiritual, porque quando o ser humano ele nega o Criador, pode ter certeza que ele faz como o diabo fez no céu, aonde Lúcifer se levantou e aí um terço de bocó, de anjos bocós, seguiram a criatura, quebraram a cara, viraram demônio, agora infernizam a raça humana, com todo tipo de mal, todo tipo de coisa do inferno. Por isso que Jesus disse em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu não, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Por isso, quem você vai crer? No Deus Todo-Poderoso ou nos demônios que estão por aí, fazendo um monte de besteira, de bobagem? Gente, tem que se levantar, tem que crer no Criador e tem a vida eterna. Que Deus te abençoe muito. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, entre em contato comigo. 54999548670. Eu tô aqui para ajudar você. Eu não tinha esse entendimento. Depois que eu comecei a meditar e eu comecei a perceber, poxa, Jesus ele cruz um só. Então ele era um. Ele veio um que... Gente, o único que nasceu da forma que nasceu, como Jesus nasceu, só ele. A Virgem Maria se entrega no propósito de Deus. Eu sempre digo uma coisa, que mulher extraordinária. Por quê? Porque ela conhecia a palavra e quando o anjo vai e fala com ela, não fica assim. Não sei, vou pensar. Não acredito.
O que ela disse? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela se entrega para Deus. O Espírito Santo envolveu ela e aí o que acontece? O verbo se faz carne no ventre dela. Que mulher extraordinária a Maria. Mais uma coisa, mais extraordinário é o poder de Deus. Olha só, o Espírito Santo envolveu ela, o verbo, a palavra pela qual tudo foi criado, ele se faz carne no ventre da Virgem Maria. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. Para você entender o termo usado, se fez, é diferente de ser feito. Então, quando Jesus formou o corpo físico do homem, ele fez o corpo físico do homem, mas quando ele entra o verbo no ventre da Virgem Maria, ele se faz carne no ventre dela. Ela era virgem pura. O único homem que nasceu do ventre de uma mulher dessa forma foi o Senhor Jesus. O único que morreu na cruz Calvário para te salvar foi o Senhor Jesus. O único que ressuscitou e está vivo até o dia de hoje, inclusive o Lázaro, que ressuscitou, está morto. Porque ele não viveu eternamente. Isso aí, a Bíblia não diz que ele subiu junto com Jesus. Então, o Lázaro, depois de um tempo, morreu de novo, porque chegou o tempo dele morrer. Mas, gente, o único que está vivo no nosso meio é o Senhor Jesus Cristo. Até Pedro, Paulo, os santos apóstolos aguardam a vinda de Cristo no final dos tempos para ressuscitar junto com a igreja, conosco que estamos vivos, e nós vamos encontrar o Senhor nos ares, como está escrito na palavra de Deus. E nós vamos ser arrebatados. Ai, pastor, o arrebatamento, será que é algo real? Eu já tive em velório de familiar meu, pessoas também da igreja. Quando você está num velório de alguém, ali tem só o corpo físico, né? A essência, espírito e alma não estão mais ali. Por isso, ali está só o corpo físico. Tu acha que é difícil para Deus arrebatar a gente com corpo espiritual e físico junto? Num abrir e fechar de olhos? Por isso, uma coisa, a gente medita nessas coisas. Existe um Deus poderoso que deu a vida dele por nós na cruz Calvário e só ele deu a vida por nós. Ninguém mais deu a vida por nós. Por isso, creia nele. Por quê? Porque Jesus é o único. Os apóstolos pregaram só dele, os outros 70 discípulos pregaram só dele. E uma coisa, a tua Bíblia Sagrada só prega no nome de Jesus. Leia de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia nunca vai dizer para você colocar a tua fé em outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. Então, quem está errado? Se você coloca a tua fé em outra pessoa, a não ser em Jesus, é você que está errado. Você não está certo. Entendeu? Não é uma coisa assim pejorativa. Ai, o pastor me chamou agora disso. Não, assume que você simplesmente está enganado. Porque a Bíblia só fala de Jesus, gente. Deixa eu te abençoar, Pai. Abre-lhes o entendimento para que compreendam as Escrituras. Todos que vão me ouvir, tem pessoas que vão ouvir, vão ficar até chateadas, mas, Senhor, dá-lhes entendimento, Pai. Eu sei que todos que o Senhor vai fazer ouvir, o Senhor está chamando para eles pensarem nessas coisas. Senhor Jesus, Tu és o único. Tu desces a tua vida por nós na cruz. Tu levantasses 12 discípulos, depois 70. Por fim, a Bíblia Sagrada só fala do teu nome, Senhor. Fala sim, Pedro, Paulo, João, Lucas, Mateus. Fala também de Maria, mas todos, Pai, voltados para cumprir o teu propósito, a saber, a própria Virgem Maria entrega o corpo dela, o ventre dela, o Senhor Jesus se fizesse carne no ventre da Virgem Maria. Com qual propósito, Senhor? Para que o Senhor nascesse nessa terra, entrasse nesse mundo pela porta que é o nascimento materno. Quando tu cresces, Senhor, Pai, tu levantas 12 discípulos que pregam somente no teu nome. Inclusive a tua própria mãe, Senhor, segundo a carne. Porque naquele casamento Maria disse para o mestre Sala, ela disse, fazei tudo o que ele disser. E foi assim feito.
E, Senhor, tu operasses o milagre, Deus, quando tu multiplicasse, transformasse a água em vinho. Por isso, Senhor, bem-aventurado é o homem que crê no teu nome. Bem-aventurados são os santos que já não estão mais no nosso meio aqui, mas que um dia pregaram a tua palavra como São Pedro, São Paulo, São João, foram tão fiéis a ti que deram a vida por amor a ti, Senhor. Morreram por causa da fidelidade no teu nome. Por isso eu abençoo homens e mulheres, e eu protesto diante de ti, Senhor, que eu estou livre do sangue de cada pessoa que me ouve, porque eu não tenho pregado no nome de outro a não ser no teu nome, Senhor Jesus. Eu tenho seguido as mesmas pisadas do Senhor Jesus, dos santos apóstolos, a saber, da antiguidade, quando pregaram unicamente no teu nome, Senhor. E eu abençoo homens e mulheres que estão me ouvindo, pessoas que vão questionar essas coisas e vão começar a amadurecer essa ideia e perceber e entender que na Bíblia delas, verdadeiramente, só o nome de Jesus é citado e ninguém mais. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus, mas muito. Gente, quem deseja ajudar o ministério, ajuda, envia a tua oferta. Nós temos compromissos importantes esse mês para cumprir. Ajuda aí com R$20. Quem puder ajudar com mais, 100, mais ou mais, R$1.000 que seja, ajuda. Ajuda, quanto mais tu puder ajudar a enviar a tua oferta, envia, porque nós temos compromissos muito importantes. Até o ato de manter a internet aqui precisa de dinheiro, então não tem como fugir dessa realidade. Agência 0507, operação 003, conta corrente 1251, dígito 4, Caixa Econômica Federal, Igreja Brasileira Missionária Casa Oração, CNPJ 22042199, ao contrário, 53. Então ajuda em nome de Jesus, você que tem o desejo de ajudar, envia sua oferta, envia seu dízimo também, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. A bênção de Deus venha sobre a tua casa, a tua família, que a bênção dos santos apóstolos repouse sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, porque todas as vezes que São Pedro, São Paulo, São João, São Lucas oraram, eles oraram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome única, exclusivamente no nome do Senhor Jesus. Por isso também eu te abençoo em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor. Grande abraço e até mais em nome de Jesus. Eu creio que eu vou reprisar essa live na parte da noite, porque tem muitos pontos importantes que eu quero que mais pessoas possam acompanhar em nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Entre em contato comigo, 54999548670. Eu estou aqui para te ajudar, para tirar dúvida. Se você tem dúvida sobre a palavra, entra em contato comigo. Quiser me xingar também, pode entrar em contato. Eu quero que você me explique por que você está me xingando, quando na tua Bíblia e na minha Bíblia fala só de Jesus Cristo. Coloca a tua vida nele e você vai ter a vida eterna. Não permita que nada venha tirar você do reino de Deus. Você pode ter certeza de uma coisa, o primeiro que vai te receber no céu é o Senhor Jesus. Depois você vai conhecer, eu tenho certeza, quem foi Pedro, Paulo, João, Maria, Lucas, esse povo abençoado que viveu a fé em Jesus. Tem muita coisa que vai acontecer, gente. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele salvou todos e Ele quer te salvar também. Ele quer te salvar. Ele vai te salvar. Creia. Deus abençoe. Deus te abençoe. Dá vontade de ficar aqui. Deus te abençoe. Que você entenda isso. Toma posse em nome de Jesus. Tchau, tchau.